os próximos entrevistados aqui na programação da sua Rádio Tupã, com o Thiago Vinícius Portela, ele que é chefe do escritório municipal da Emater, do Rio Grande do Sul, e também a nossa amiga Cleonice Maria Mício Richter, secretária de Desenvolvimento do Agronegócio aqui do município, que vem trazer informações importantíssimas aí para nossos produtores sobre o programa de recuperação socioprodutiva e também ambiental, incremento da resiliência climática da agricultura familiar gaúcha, a Operação Terra Forte, né? O que vai ser essa Operação Terra Forte, e quem pode nos explicar aí é o Thiago Vinícius Portela, porque é da Emater esse projeto. Bom dia, Thiago, tudo bem? Como é que está, amigo? Bom dia, Antônio Marcos, bom dia, ouvintes da Rádio Tupã. Isso, nós estamos hoje trazendo uma divulgação para nossos agricultores, né, que é sobre a Operação Terra Forte. A Operação Terra Forte, ele é um programa do governo do estado, né, então através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, a SDR, onde está sendo conduzido sobre parceria dos municípios, né. Uhum. Então aqui em Tupã vai ser desenvolvido em parceria com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Agronegócio, né, que está aqui representado, então, pela nossa secretária Cleonice, né. E como é que vai se desenvolver esse projeto aí, o Operação Terra Forte, Thiago? Antônio Marcos, o projeto, ele visa, né, então, uma reestruturação dentro das propriedades rurais. Foram feita uma distribuição conforme o número de propriedades rurais dos municípios, propriedades de agricultor familiar, e se chegou a um número de beneficiários por município, onde que irão receber um recurso que é para essa recuperação da infraestrutura de produção. Uhum. Aqui no município de Tupanciretã serão 48 propriedades que serão beneficiárias, né, 48 produtores, através da transferência, né, que o produtor irá receber para investimento na sua propriedade, um recurso não reembolsável, né, então o produtor não precisa devolver este recurso, né, onde que será aplicado o valor de R$30 mil por propriedade, né, através de um plano que será elaborado juntamente com o técnico da Emater, né, onde que vai ser apontado algumas necessidades dentro da propriedade para fazer a recuperação. Isso pode ser tanto a recuperação de solo, como também algumas recuperações ambientais e outros também que podem ser investidos na escala mais social dentro da propriedade, né. Uhum. Então, esse será um recurso que será transferido diretamente para o produtor, né. Mas o programa também vê uma parceria com os municípios, que é um incentivo à reestruturação das patrulhas agrícolas das secretarias de agricultura, né, aqui a nossa Secretaria de Agronegócio, né, onde o Estado também estará fazendo uma doação, né, de um trator de 150 CVs, né, então um trator grande, para desenvolver algumas atividades dentro dessas propriedades. E também, né, então, como esse equipamento vai ficar de posse da Secretaria de Agricultura, também pode ser prestado no futuro serviços a demais produtores que não participarão diretamente do programa, né, também poderão ser beneficiados desse equipamento. Em contrapartida, né, a gente, Cleonice e eu, estivemos reunidos essa semana com o prefeito, né, enfim, que se mostrou bem comprometido com o trabalho e entende também dessa importância dessa parceria da Secretaria de Desenvolvimento Rural com a Prefeitura, né, onde que então prevê também que o município tem que ajudar com alguma contrapartida, onde o município aqui também se comprometeu a colocar mais 2 equipamentos, né, na Secretaria de Agricultura para ficar disponível para estar trabalhando dentro dessas 48 propriedades. Uhum. E atender também outros agricultores que não serão beneficiados diretamente com o programa Terra Forte, né? Muito bem, 48 produtores hoje de imediato vão estar sendo beneficiados com esse projeto. Isso. Aqui o projeto ele será desenvolvido em 3 etapas, né? No primeiro trimestre, né, serão 16 propriedades, no segundo trimestre mais 16 e no posterior trimestre mais 16 propriedades, onde será o montante, né, então, de 48 propriedades no município de Tupanciretã. Vocês, claro, foram lá, fizeram uma análise dos produtores que estão precisando aí. O que mais o produtor está precisando hoje aqui em Tupã? Esse programa, ele vem, né, enfim, ele é através do Fundo de Recuperação do Rio Grande do Sul, né?
o FUNRIGS. Então, o recurso vem proveniente deste fundo, né? No estado do Rio Grande do Sul, serão beneficiados 15 mil famílias. Então, em todo o estado, né? Como eu falei, a distribuição foi feita conforme o número de agricultores familiares que tem presente em cada município, né? Então, ele vem para fazer um aporte às propriedades, às pequenas propriedades, né, nessa recuperação produtiva, né? Então, 60% desse valor que o produtor irá receber, que é de 30 mil reais, né, no mínimo tem que ser investido diretamente na recuperação produtiva, que é a recuperação dos solos das propriedades. A gente vê que, a partir dessas fortes chuvas que afetaram todo o estado, né, o problema de erosão nas propriedades, né, que é o solo que, enfim, está sendo levado embora, né, da propriedade, ocorreu em quase 100% das propriedades, né. Alguns se agravaram mais, né, porque a erosão que dá dentro das propriedades tem relação forte com o tipo de solo que está presente, né. Se é um solo mais arenoso, por exemplo, as chances de dar erosão é muito maior do que um solo mais argiloso. E nosso município aqui em Tupã, a gente tem diferentes tipos de solo. Nós pegamos aqui nessa região mais da Sede, São Xavier, Batu, nós temos um solo muito arenoso para essa região, né? Então, é uma região que é muito afetada. Propício para isso. Isso, mais propício a erosões, né? E a gente já pega para esse lado de Santa Tecla, ele já é um solo mais argiloso. Ocorre erosão também, né? Mas com um nível de dano um pouco menor que nos solos arenosos, né? Então, esse recurso, ele pode ser aplicado pelas propriedades para a recuperação do solo. E a gente tem alguns tipos de recuperação de solo. Tem a recuperação que é afetada também por fortes chuvas, que é essa recuperação mais da fertilidade do solo, né? Que é a fertilidade química do solo. Como está levando, a erosão leva essa camada mais superficial do solo, né? É a camada que o produtor acaba corrigindo para fazer seus cultivos. Por exemplo, quando ele faz uma calagem, que é para corrigir a acidez do solo, o calcário ele é colocado em cobertura. Então, ele vai percolar no solo ali na camada de 0 a 5 centímetros, mas vai permanecer nessa região. E com as chuvas, essa camada de solo, que é a camada corrigida, né, ela acaba sendo levada embora, né? Então, o produtor investe para recuperar a fertilidade e, através dessas fortes chuvas, né, enfim, acaba levando essa camada de solo embora, né? Então, esse programa, ele está prevendo também, além dessa parte de correção de solo, da parte química, também prevê a recuperação da estrutura do solo. Por exemplo, nós temos aqui um terreno no município do Tupã-Seretã, que é um suave ondulado, uma região de coxilha, que ela é bem propício à erosão, né? E a gente vê hoje que somente o produtor que realiza somente o plantio direto, né, ele acaba não sendo suficiente para controlar esse tipo de erosão. Então, o programa também prevê, por exemplo, a construção de terraço em algumas propriedades, que onde que vai, dependendo do tipo de solo, vai manter essa água, né, ao invés de ser levada embora, vai tentar manter essa água dentro das lavouras, né. Então, a construção de terraço é uma das práticas que vai ser beneficiadas pelo programa. Outros são plantas de cobertura de solo para tentar manter o solo os 360 dias coberto, né? Então, onde que vai minimizar o impacto das fortes chuvas, né? Então, esse seria o principal, assim, investimento do programa é na recuperação do solo, né? Onde está previsto que 60% desse valor tem que ser investido na recuperação do solo das propriedades. Excelente, excelente projeto, esse Operação Terra Forte. Bom, o Thiago está explicando esse projeto que vem aí para Tupã-Seretã e para outros municípios do governo do estado. Mas a gente dá um time na programação, Thiago, a gente já volta aí na sequência colocando também a Cleonice na conversa, porque vamos continuar conversando aí com o Thiago Vinícius Portela e também a Cleonice Maria Mício Richter, que é da Secretaria de Desenvolvimento do Agronegócio. O Thiago é chefe do escritório municipal da Emater, que está trazendo, explicando e esmiuçando, né, esse projeto aí do governo Cooperação Terra Forte, né, que vai ser escolhido aí alguns produtores aí para fazer parte desse projeto. Mas, Thiago, voltamos com você e depois a gente passa para a Cleonice. Como é que é feito a seleção desses produtores?
Antônio Marcos, primeiro eu vou explicar assim, ó, o programa, ele segue algumas etapas. Ele iniciou, enfim, alguns dias atrás, com o anúncio do governador, né, sobre o programa que o Estado estava montando para a recuperação das propriedades rurais. A partir disso, começou a elaboração de alguns seminários regionais, né, então, onde que os municípios da nossa região, de Santa Maria, que compreende 35 municípios, estiveram participando de um seminário que foi realizado na UFSM sobre a Operação Terra Forte. Ali foi apresentado o programa, enfim, para as autoridades do município, a secretária esteve presente, né? Alguns prefeitos e alguns municípios estiveram presentes, onde que foi falado, enfim, apresentado o programa para as lideranças. Agora a gente está numa etapa de divulgação municipal. Então a gente começa a apresentar o programa para os municípios, né? Para os produtores rurais. E por isso que a gente está aqui hoje, que é para divulgar o programa e também para fazer um convite aos produtores, onde a gente vai estar explicando o programa muito mais detalhado do que a gente está falando aqui hoje, né? Onde vai ser realizado, então, uma reunião técnica na Câmara de Vereadores no dia 24, às 2 horas da tarde. Então, vai ter a participação da Prefeitura neste evento, a participação da Emater, vem também alguns coordenadores do programa que pertence à região aqui de Santa Maria para estar apresentando o programa, né, para os agricultores. Então, a gente convida os produtores para fazer presente, né, então, quinta-feira que vem, às 2 horas da tarde, na Câmara de Vereador. É uma explanação breve, não vai passar muito mais do tempo de 1 hora, né, então, em um horário bem flexível para quem tem suas atividades propriedades, estar participando. A seleção dessas famílias, ela vai começar a partir do manifesto de interesse. Tem uma ficha de inscrição que a família deve preencher. Essa ficha de inscrição ainda não está disponível. Ela vai ser disponibilizada para todos os municípios do estado na mesma data, né? Então, como a gente ainda está nessa etapa de divulgação dos programas no município, né? Ainda não abriu o período de inscrição. Teve alguns municípios que já realizaram o seminário com os produtores, apresentando o programa, né? Então, o nosso está marcado para a semana que vem. A partir desta reunião, a gente vai estar apresentando a ficha de inscrição também para as famílias, quais os documentos que a família deve apresentar para realizar a inscrição. Mas um documento que é base, né, para este programa é a família ser agricultor familiar. E para isso, né, para comprovar ser agricultor familiar, existe o cadastro da agricultura familiar, que a gente chama ele de CAF. Um tempo atrás, né, até 2 anos atrás, esse documento era chamado como DAP, que é o que o produtor conhece, que é a Declaração Aptidão ao Pronaf. Faz 2 anos que esse documento mudou de nome, né, passou a ser chamado CAF, que é Cadastro Agricultor Familiar. Então, esse é um critério base para o produtor participar deste programa, é estar enquadrado como agricultor familiar. Tendo o CAF? Está enquadrado como agricultor familiar, pode fazer a sua inscrição. A seleção deste número de 48 propriedades, né, se a gente exceder o número de inscritos, que a gente acredita que nós vamos exceder, né, a seleção vai ser realizada pelo Conselho de Desenvolvimento Rural do município. Então, o Conselho vai participar da seleção dessas famílias, né? Então, vai ter a participação do Conselho. Também vai ser apresentado, né, as famílias nessa reunião técnica, né, qual é o perfil hoje que se pretende selecionar, né? Por exemplo, as famílias também têm que contribuir com algumas contrapartidas. Por exemplo, para a gente fazer um diagnóstico da fertilidade do solo, né, a gente precisa fazer uma análise do solo da propriedade, uma análise química do solo. Para isso, tem o custo que o laboratório cobra para fazer apresentar o laudo, né? Fazer a análise do solo, né? Então, essa é uma contrapartida da família. Então, a família também tem que estar corresponder, né? Assim, tá propícia também a contribuir com a sua contrapartida, né? E como o número de propriedades não é muito alto por município, né? Então, a gente tem pouquinho mais de 1.000 propriedades de agricultor familiar aqui no município, e esse número é de 48, essas unidades, a gente vai chamar elas também de unidades de referência, né? Que outras famílias possam visitar essas propriedades para tomar como exemplo as práticas que vão ser desenvolvidas, né, na recuperação do solo. Então, a família também tem que estar assim, disponível
para realizar um dia de campo dentro da sua propriedade, para receber a visitação de outros produtores, para conhecer as práticas que serão desenvolvidas dentro dessas propriedades, né? Então, todas essas informações a gente vai estar apresentando também no dia 24, que é a reunião técnica de apresentação do programa aqui no município. Muito bem. Bom, vamos colocar a Cleonice na conversa. Cleonice, secretária de Desenvolvimento do Agronegócio. Projeto excelente, né, Cleonice? Operação Terra Forte, onde o município também dá o seu suporte. Bom dia. Bom dia, Antônio Marcos. Bom dia, comunidade e principalmente a nós produtores, né? Que movimenta o nosso município. Bem como disse o Thiago, nós, em reunião com o Gustavo, né, com o nosso prefeito, a nossa Secretaria de Desenvolvimento do Agronegócio, ela também tem o intuito de ajudar, né? Nós temos que dar essa contrapartida. E na reunião, uma boa notícia, a administração municipal ela vai nos dar 2 implementos, né? Por causa que o trator é de 150 CVs. Dentro da minha secretaria, eu não tenho equipamento, né, que eu possa acoplar nos tratores que eu tenho dentro da secretaria. Então, nós vamos comprar 2 equipamentos, que vai ser um terraceador, que ele serve para fazer a base larga que o Thiago comentou, tá? Isso é um. O outro é um descompactador. Para quem não sabe, ele serve para remover as camadas mais que são mais compactadas, né? Então ele vai, não digo afofar a terra, mas ele vai fazer a água infiltrar melhor, tá? Então seriam esses 2 equipamentos, né, que a prefeitura vai disponibilizar. O que mais nós da Secretaria do Agronegócio vai disponibilizar? O operador, né? Então, no momento que chegar o trator, tá? A gente vai pegar o operador junto com o implemento, né, que das famílias que vai, como a Emater vai fazer essa avaliação do que qual o implemento será usado, e aí a Secretaria do Agronegócio vai prestar esse serviço, né? Então, é um programa que vai reestruturar, na verdade, porque eu sou produtora rural. Minhas lavouras também foram, agora nessa última chuva, nós tínhamos passado cloreto, foi tudo para baixo, como diz aquele, né? Então, tá bem complicado para nós aqui no Rio Grande do Sul. Então, esse programa ele veio para fortalecer. Outra coisa que eu quero complementar, o produtor que for contemplado, né, a participar do programa, ele também tem que se disponibilizar da sua propriedade, porque ela vai ser uma propriedade que vai ser de referência para outras propriedades. Então, ele vai ter que estar aberto a visitas, tá, Antônio Marcos? É o seguinte, eu faço lá na minha propriedade e você, o outro produtor lá, eu vou ter que abrir a minha propriedade para você ir lá ver como funciona, se realmente está funcionando o programa. Então, isso também é um dos quesitos, né, que vai ser avaliado dentro da... E também reiterar que as inscrições são feitas na Emater, não é na minha secretaria, não é na Secretaria do Agronegócio. O que vai acontecer quando o Thiago sair em visitas, né? O meu técnico, né? Ou até eu mesmo vou acompanhar o Thiago também, tá? Então, essa é a participação do nosso município. E reiterar também, dia 24, né, como o Thiago disse, quinta-feira, às 14 horas, na Câmara de Vereadores. Né? Todos que têm interesse, né, que estejam lá, participem. Que é um programa que vem para ajudar. Esse projeto praticamente aí vai ajudar outras famílias, né? Pelo que o Thiago falou, que vai ficar esses maquinários. Vai, né? Ele vai ficar dentro da minha patrulha agrícola, né? Que depois, como comentou o Thiago, né? O produto, isso já acontece dentro da secretaria. É o seguinte, todo produtor rural que tem interesse em algum implemento que eu tenha disponível dentro da secretaria, ele vai lá, ele dá o nome dele, né? E tem uma lista que eu sigo, tá? Eu tenho uma lista e a gente segue aquela lista, tá? Eu tenho trator, eu tenho lâmina, eu tenho madal, eu tenho... É o que eu tenho agora. Tenho trator, lâmina e madal.
Estou tentando comprar mais outros implementos, né? Porque precisa, né? E como todo mundo sabe, a Secretaria do Agronegócio ela está se reestruturando agora, né? Porque até então ela era junto com o meio ambiente, né? Então agora que ela está sendo reestruturada de novo, então aos pouquinhos nós vamos aumentando a patrulha agrícola. Muito bem. Tiago, mais alguma informação para os nossos produtores estarem lá dia 24? Então, é isso, é reforçar, então, o convite, né, que é importante os produtores estarem participando do dia 24. Ali será sanada várias dúvidas dos produtores, né. Hoje o que a gente trouxe aqui foi uma parte do que é o programa, ele é um pouquinho mais extenso, né, do que a gente acabou conversando, tem alguns detalhes. Então, é importante a participação das famílias neste dia. E quero também ressaltar, né, que é importante, enfim, e o prefeito já se comprometeu com o programa, essa parceria da prefeitura com a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, né? Porque o programa ele somente vai dar certo se tiver a participação das secretarias da agricultura dos municípios apoiando essas famílias, né? E como a Cleonice falou, esses equipamentos serão utilizados também no futuro por outras famílias que tiverem interesse em estar desenvolvendo essas práticas mais conservacionistas do solo, né, que é o uso de terraço, a escarificação, né, que são chamadas de práticas mais conservacionistas. E ele vem, então, com a finalidade de fortalecer, enfim, as propriedades, né. E a gente vê hoje, a pesquisa aponta, né, quem desenvolve esse tipo de ação que preserve um pouco mais o solo é quem está tendo mais retorno, né, nas suas produções. Conseguindo passar por essas dificuldades. Isso, a gente fala assim, né, quem perde menos ganha mais, né? Então, quem perde menos solo tá respondendo mais em produção. E hoje a gente sabe da importância da secretaria, porque se um produtor hoje, um pequeno produtor, vai comprar um terraceador, para ele é inviável, né, para a pequena propriedade. Porque ele vai utilizar uma vez por ano e o resto do tempo esse equipamento vai ficar ocioso. Então, se não tiver esse apoio importante da prefeitura, né, o produtor pequeno não tem condição hoje de comprar um terraceador que custa aí na faixa de 100 mil ou mais reais, né, para estar adquirindo esse equipamento. E a gente sabe que a utilização dele não é grande parte ele fica ocioso dentro da propriedade, né, desse equipamento, porque é o equipamento usado apenas para a construção do terraço, né, e fazer uma manutenção quando ele acaba tendo essa necessidade. Então, a gente depende muito do apoio da prefeitura, principalmente da secretaria, para que o programa tenha um sucesso, né. E o governador aponta, né, se esse programa der certo, né, que a gente pretende que dá, né, hoje ele já está na casa de investimento que o Estado vai fazer neste programa, é de 903 milhões, né? E o governador falou, se o programa der certo, a gente aporta mais recursos e vão beneficiar no futuro mais famílias através desse programa que a gente chama de Operação Terra Forte. Então a tendência é aumentar. Né? Isso. Então a gente tem que selecionar bem essas famílias, fazer que o programa dê certo, né? Mostrar resultado para que o Estado e as prefeituras continuem, enfim, apoiando esse programa, né? Que está sendo desenvolvido. E é importante destacar também que, além desse recurso, esse recurso apenas não vai ser entregue para a família, ele vai ser acompanhado, vai ter um plano de acompanhamento para as famílias, né? A gente vai estar acompanhando essa propriedade pelo período mínimo de 2 anos após o recebimento desse recurso, né? Para ver se as ações, de fato, impactaram na recuperação daquela propriedade. E a gente espera que seja um sucesso, que esse número de famílias de 48 para o nosso município possa ser no futuro um número muito maior, né? Eu diz que sim. Benefício para a Tupaceretã e para os nossos produtores, né, Clarice? Isso é verdade. Eu fiquei bem satisfeita e feliz, porque, na verdade, a minha secretaria está defasada, né? Porque, como eu te falei, ela está se reestruturando, né? E como eu sou produtora rural, eu sei realmente... Conhece bem, né? Eu conheço muito bem a realidade. E eu visito a propriedade e eu vejo. Então, esse programa veio para fortalecer a nossa comunidade, né? E quero, então, reiterar novamente, então, dia 24, né? Às 14 horas, na Câmara de Vereadores, né? Dizer que a administração municipal, ela está empenhada, imbuída nesse programa, e nós vamos fazer o possível, né? Então, o impossível para atender todas as demandas, né? Então, eu agradeço a disponibilidade do horário e um bom dia a todos. Sucesso lá, Cleonice. Obrigada. Tiago, mais alguma coisa? É isso aí, agradecer aos ouvintes, ao espaço da rádio para a gente estar divulgando o programa, e fica o convite aí para que
quinta-feira, às 14 horas, na Câmara Municipal de Vereadores. Muito bem. Falamos então com o Thiago Vinícius Portela, chefe do Escritório Municipal da Emater, trazendo esse belíssimo aí, projeto, Operação Terra Fortes, explanando aí, vai explanar mais, dia 24 de julho, tendo a presença dos produtores lá. E a Cleonice Maria Mício Richter, secretária de Desenvolvimento do Agronegócio, trazendo também o apoio da municipalidade aí nesse grande projeto. Você conferiu essas informações agora no programa Variedades Tupã. 9h30.